Bom dia. Muito frio, né? Muito frio. Difícil de acordar, mas estamos aqui e mais uma vez, né, agradecer por quem acorda cedinho para bater esse papo aqui comigo. E aos que não acordam, mas vem tudo depois, o papo que a gente tem aqui todas as quartas-feiras de manhã. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivets. A gente trabalha com medicina integrativa para pets, ou seja, a gente traz diversos métodos de terapia complementar para os pets com o objetivo de melhorar a qualidade de vida deles, independente da fase de vida que ele está. Bom dia para o pessoal que está entrando. Então, nós atendemos São Paulo e Grande São Paulo, somos em 12 meninas, trabalhamos com diversos métodos. E o objetivo desse papo aqui de manhã é sempre trazer reflexão e para que você possa mudar alguma coisinha que você vem fazendo aí no manejo do teu pet. Manejo é como a gente cuida do nosso pet dentro da nossa casa. E tem, gente, diversas formas, né, de a gente prevenir doenças. Bom dia, Adri. Tô comentando que tá frio, difícil de acordar. Então, tem diversas formas aí da gente melhorar a qualidade de vida dos nossos bichinhos ou até mesmo prevenir sem precisar remediar tanto depois. Bom dia, Chico. Chico faz tempo que não aparece aqui. Então, gente, hoje eu separei um assunto para falar com vocês, com um pouco de ironia, talvez, que eu coloquei assim, vamos falar de milagre. E aí, quando a gente fala de milagre, a gente leva lá pro religioso, né? Pro assunto um pouco mais religioso, porque a gente pensa, não, milagre, o que é milagre? Eu fui procurar no dicionário o que é milagre, né? Então, segundo o Aurélio, né? O milagre, ele é algo que não é explicado por literatura. A gente não encontra explicação nos livros. E o milagre, ele pode ser também algo estupendo, fantástico. E aí eu concluí que sim, podem ter milagres. Mas por quê? A Adri tá falando que tá 9 graus aqui. Eu não olhei e recebi uma foto do meu tio, que é lá da Granja, falando que lá tá 4 graus. Gente, tá friozão. Até o cachorro tava encolhido de roupa, coberta. Tá friozão mesmo. E aí, voltando no nosso milagre, quando eu defini esse tema pra gente papear aqui hoje, o que eu queria dizer? Que a gente percebe muitas vezes pessoas nos procurando à espera de um milagre, até um filme, né? E o que é esse à espera de um milagre? É que o bichinho fique bom, fique saudável, fique rígido, né? Fazendo e recebendo as terapias complementares que a gente oferece. Então, eu comecei a perceber alguns casos, especialmente essa semana nós tivemos vários. E por que a gente tem vários nesta época do ano? Por conta do frio. A gente tá aqui falando do frio, o Chico tá falando que a bisnaga tá no sofá com a coberta. E é isso, gente. O frio, ele agrava algumas situações, principalmente nos velhinhos, as questões de coluna, as questões osteoarticulares. Chega o frio, tudo dói, né? Os bichinhos, eles não falam, a gente percebe o incômodo, a dificuldade de locomoção, isso tudo a gente percebe. Os humanos falam e demonstram esse incômodo, então a gente sabe que vô, né, em época de frio é mais complicadinho porque eles tendem a desequilibrar, pensando nessa parte osteoarticular, tudo dói. Quem tem pino, placa, já teve alguma cirurgia óssea, sabe também do que eu tô falando, sabe identificar quando vai chover, sabe que vai esfriar e que se esfriou vai doer. E essa semana nós tivemos aqui alguns casos onde nos procuraram e eu já comentei isso aqui algumas vezes com vocês, mas é uma situação super complicada quando o bichinho chega muito ruinzinho e a pessoa coloca toda uma expectativa
em cima da equipe do veterinário. Eu tô falando que acontece aqui na Qualivetes, mas claro que acontece com outros profissionais também, né? Tô falando do meu mundo, que é o que eu vivo aqui. E o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, gente, primeira coisa, a acupuntura, né? A acupuntura é uma questão porque não é algo da nossa cultura, e sim da cultura oriental. Tudo que é desconhecido gera uma maior expectativa em relação a esse milagre no sentido do estupendo, do fantástico. Então, muita gente descreve milagres com o uso da acupuntura, por exemplo. Nossa, meu animal não andava, agora andou. Meu animal, ele estava com câncer e teve o retrocesso do tumor. O meu animal, ele não comia, agora come. Enfim, gente, são diversas questões. O veterinário tinha falado em eutanásia, fui para acupuntura, ele ficou bem. Acontece. Só que quando a gente fala desse milagre como algo não explicado na literatura, não acontece. A gente não tem isso. A gente tem esses milagres como algo fantástico de resposta a um estímulo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, o que a gente faz com a acupuntura? A acupuntura, ela visa tratar de dentro para fora. Então, você vai lá, você estimula alguns determinados pontos e você vai ter uma resposta do organismo. Tá, mas por quê? Aí vem as perguntas de sempre. Tem alguma coisa na agulha? Vocês colocam algum remédio? Não. A agulha é pura e simples, como vem no saquinho, de material de aço inoxidável. Não tem nada na agulha. Mas como que faz efeito? Os chineses determinaram e mapearam alguns pontos pelo corpo, e esses pontos, eles têm, tanto na medicina chinesa, que tem uma explicação até mais esotérica, vamos dizer assim, porque eles ligam mais aos fatores climáticos, aos elementos, então eles vão buscando os equilíbrios por meio dos órgãos e das vísceras. Só que quando a acupuntura, ela não é uma medicina não reconhecida, pelo contrário, ela é reconhecida. Hoje tem no SUS, então ela é comprovada cientificamente os resultados. E por quê? Porque quando você fura a pessoa, o indivíduo, você está causando um machucado, você está lesionando. Mas é uma agulha muito fininha, nem sente nada. Sente, uma picadinha sente sim. Mas você está machucando ali. Quando você machuca, o nosso corpo ele é inteligente. O dos bichos também. Qualquer ser com vida, ele tem um corpo que ele tem uma inteligência. E quando a gente é lesionado, o nosso corpo responde por meio do nosso sistema imunológico e diz: algo está acontecendo, eu estou sendo machucado e eu preciso reagir a isso. Então, a gente tem uma série de reações que acontecem dentro do nosso organismo que vão responder àquele estímulo. Então, a gente vai ter aumento das células de defesa do nosso corpo. Então, a gente tem liberação de hormônios, a gente tem uma série de desencadeamentos de reações no nosso organismo que vão causar o benefício da acupuntura. Que benefício é esse? Diminuição da dor, aumento do bem-estar, né? A gente sabe que libera serotonina, que é o mesmo que a gente libera em momentos prazerosos, como comer chocolate ou fazer sexo, ou ir à academia. Então, tudo isso é liberado com a acupuntura, o que traz um benefício bastante grande para o organismo. Só que não é algo inexplicado, é algo explicável, tá? E aí, gente, o que eu queria que vocês entendessem dessa live, desse papo e desse desabafo? Quando alguém nos procura, mas essa pessoa já tem um pet numa situação muito complicada, o milagre, no sentido do estupendo, demora a acontecer. Por quê? Porque a gente vai buscar esse equilíbrio do organismo. E não é com uma sessão. Uma sessão, ela pode sim fazer muita diferença na vida do bichinho. Muitas vezes faz, e faz mesmo.
Então, vai trazer uma melhora, vai trazer um bem-estar. Às vezes, o animalzinho que não estava aceitando comida passa a aceitar. Às vezes, aquele animalzinho que estava com muita dor passa a ter uma dor mais controlada, né? Um efeito analgésico. Então, tem benefícios? Claro que a gente tem, óbvio. Só que não é algo milagroso que você vai conseguir fazer desmame de medicamentos amanhã ou daqui uma semana. Não é assim que funciona. Eu vou trazer alguns casos para vocês que nós tivemos aqui e que são questões para se pensar antes do bichinho chegar a tal situação. Quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe que a gente trabalha com diversas técnicas. Então, tem a fisioterapia, tem o reiki, tem o gua sha que está dentro lá da medicina chinesa, a moxa está dentro da medicina chinesa, a ozonioterapia, enfim, são diversas técnicas. Ok, são diversas possibilidades, só que o que você de fato pode esperar para o seu animal em qual situação? Então, uma das questões que nós tivemos aqui foi um animal muito obeso, e isso, gente, está aumentando. A questão da obesidade está ficando nítida no Brasil também e está se refletindo nos pets. Está sendo bem comum, eu tenho observado bastante. Não sou a magrinha para estar olhando para o rabo do amiguinho, né? E achar a grama dele mais verde, não sou. Mas está sendo bastante comum a gente ver, por exemplo, crianças gordas no Brasil. O que era muito mais comum, né? O que era comum lá fora, Estados Unidos, por exemplo, era muito comum a gente ver obesidade infantil. Hoje a gente vê no Brasil com uma certa naturalidade. A gente olha para a fila do McDonald's, tá tudo gordinho e tá lá firme e forte. O mesmo tá se refletindo nos pets. Depois da pandemia, isso agravou muito. Por quê? A pessoa fica em casa, né? Trabalha em casa, tudo que ela come, muito provavelmente o cachorro participa. O gato também, ontem eu vi um gato que tava surreal de gordo. E a pessoa tem dó. O petisco, a divisão da comida é ligada a afeto. O tutor faz muito essa correlação. Eu dou porque eu amo. E não faz a correlação contrária, né? Se eu amasse, eu não daria. E não é por mal que a pessoa faz. E às vezes até filho de veterinário, né? O veterinário tutor com seus pets dá também. E a gente sempre tá buscando tapar ali um buraco, tapar o sol com a peneira, né? Às vezes não tem tempo. O Chico tá fazendo um comentário que apesar desse aumento de peso, às vezes desnutridas. E de fato, né? Criança, quando vai pro nutricionista e faz os exames, normalmente é um show de horror. Aí é a mãe se preocupando com ferro, com cálcio, com isso e com aquilo, né? Porque come, mas não se alimenta. Com o pet não tá sendo diferente. Porém, o que acontece? O pet, normalmente, ou ele recebe uma ração, que ali na ração já contém tudo que ele precisa comer, ou a alimentação natural. Só que também contém, né? Ou deveria conter tudo que o pet precisa comer. Mas aí a pessoa dá mais coisas. Põe um franguinho. Essa é básica, né, gente? Essa é típica. Eu só dou um franguinho, que eu cozinho à parte, sem sal. Então, mas é um franguinho que não deveria fazer parte da dieta daquele bichinho. E assim vão tantas outras coisas. O mercado, também nada bobo, cada vez lança mais porcaria. Porque as pessoas, eu tava falando pra vocês de tapar o sol com a peneira. Às vezes a pessoa trabalha demais, não sobra tempo, do mesmo jeito que não sobra pro filho, e aí ela tapa aquele buraco levando no McDonald's, não sobra pro cachorro, pro gato, pro passarinho, né? Quantas vezes as pessoas postam aí nas redes sociais o passarinho tomando café com leite, café, comendo pão, enfim. E por que isso? Porque existe um buraco ali emocional que a pessoa tenta tapar, né? Essa é a real. E os pets estão ficando gordos. E obesidade, gente, é uma das doenças mais graves. O Chico tá comentando de cerveja e chocolate para cães, senhor. Eu já comentei aqui com vocês um acontecimento. Eu tava numa feira
E a gente usa um crachá na feira. Tem um dia normalmente no congresso que é liberado para tutores. Normalmente o último dia do nosso congresso é liberado para o tutor, a feira também. E esse crachá meu e da pessoa que estava comigo estava virado, assim, então não dava para ver que éramos veterinários, mas eles fazem aquelas leituras, né, com os leitores no stand. E ali pega todos os nossos dados. E aí um rapaz de um desses quiosques aí de cerveja, chocolate para cachorro, ele nos abordou, estava abordando a todos na feira. Era uma novidade naquele ano e ele disse, posso falar com vocês? E nós dissemos, pode. Posso apresentar meu produto? Pode. E ali ele apresentou um buffet onde tinha cerveja, eles faziam festa, tinham chocolate, eles imitavam a coxinha, o quibe, tudo para cachorro. E nós ouvimos ali e ao final ele falou, eu posso ler o crachá de vocês para pegar os dados? E nós dissemos, pode. Quando ele virou e estava, né, médica veterinária, ele falou, gente, desculpa, eu não sabia, senão não tinha feito vocês passarem por isso. Foi engraçado, porque no momento a gente riu, né, a gente falou, imagina, né, faz parte e tal. Mas por quê? Porque eles sabem o quão absurdo é. É igual uma pediatra tá passeando na feira e eles estarem apresentando miojo como algo nutricional para criança. Extremamente questionável, né? Então, falar que não façam é o que a gente fala, né? Eu trabalho com isso, então eu falo, não façam, não comprem. Mas às vezes não adianta, às vezes você tá lá passeando no pet, quando você vê o negócio te pegou, né? Então você fala, eu vou levar para ver se o meu pet gosta, eu vou levar esse biscoitinho novo. Essa semana uma cliente nossa comentou algo muito engraçado, ela tá fazendo veterinária, acho que ela tá no 4º ano. E aí a cachorrinha dela é diabética. Ela falou assim, ai gente, eu queria dar um biscoitinho pra ela, eu queria que ela mastigasse e tal. E aí a gente começou a ver embalagens de simbióticos, de suplementos que parecessem petisco, para escolher a melhor opção para ela, para que a gente não tivesse alteração na glicemia, né? E aí ela me mandou e ela falou assim, olha, eu comprei esse aqui em determinada rede de pet shop, e ele é natural, ele é de beterraba. E aí eu falei, mas fulana, você não tá fazendo veterinária? Você sabe que isso não é natural. Porque se fosse natural, não durava 1 ano, 2 anos o prazo de validade. Isso não existe. Faz um bolo na sua casa, come daqui 2 anos. Não existe. E aí ela, Juliana, eu tentei acreditar, mas eu sabia que não era. E aí a gente mostrou para ela que não era possível, né? Sem conservante, sem palatabilizante, ter aquele prazo de validade. Então aquilo não era viável. E ela falou, tá bom, eu não vou mais dar. E é uma pessoa que está tendo acesso à informação ali na faculdade de veterinária. Então, o que a gente percebe? Que as coisas são muito, qual é a palavra que eu tô querendo usar? Mas elas são muito atrativas aos olhos e ao tutor de pet que só quer agradar o seu bicho, né? Então, naquele momento em que você compra essas coisas, como o Chico citou, a cerveja, o chocolate, a pessoa não tá querendo fazer mal pro bicho, ela não tá fazendo um planejamento de maldade. Claro que não. Só que por baixo ali dos panos, sim, ela tá, né? O Chico tá citando os biscoitinhos do sogro dele, né? Então falou que a esposa dele também dá os biscoitinhos. E, gente, não é por maldade, é aquela história do amor esquisito, mas nós somos criados assim, né? Como os nossos pais fazem quando querem nos agradar. Não é o dia do Nuggets, não é o dia do McDonald's, é o dia do doce, né? Quando que pode comer doce antes da refeição? Normalmente é nas férias, é num momento de agrado maior. Então, tudo isso é ligado a bons momentos. Então, toda a tragédia alimentar acontece nos bons momentos. Para o cachorro, para o gato, normalmente essa divisão de comida com eles acontece no momento do carinho também. Porque a pessoa acabou de trabalhar, ela pega um prato, ela vai sentar no sofá, ela vai fazer uma refeição, ela vai sentar na mesa.
e o cachorro vai estar mais próximo a ela do que ficou ali o dia inteiro. E aquele é um momento de retribuição. Então, muitas vezes os cachorros são gordos, 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 e eles falam, não, é porque ele tem fome. Não, na verdade, ele tem uma necessidade de ficar perto de você. E ele gosta de ganhar, não importa o que ele ganhe. Tanto é que a gente sugere cozinhar o chuchu. A dieta do chuchu, ela é ótima. A gente brinca que é dieta ABC, é água, bagaço e caroço. Não tem mais nada no chuchu. Então, assim, o chuchu velho, ele tem espinho. O chuchu novo, ele não tem espinho. Você compra o chuchu novo, não precisa descascar, você lava ele bem lavadinho, só que ele vai ser cozido, então o micro-organismo vai morrer ali. Você não precisa se preocupar em deixar chuchu de molho nem descascar. Você vai e corta ele em quadradinhos, do jeito que você preferir. Ó, o Chico falando que chuchu é uma delícia, há controvérsias, mas enfim, né? Aí você pega esse chuchu, coloca para cozinhar. Com o quê? Aí você pode usar a sua criatividade. Você pode colocar a carcaça de um frango, você pode colocar um bife, você pode pôr miúdos. Se você vai cozinhar algo para tua casa, você pode colocar esse chuchu junto. Só que você não vai colocar esses outros alimentos que você usou no cozimento do chuchu para o teu pet. Você vai usar o chuchu. Só que o chuchu que você cozinhar junto, ele vai pegar o gosto daquela coisa. Então, como ele é bem sem gosto, na minha opinião, ele pega o sabor das outras coisas. Então, se você cozinhar com frango, o animal vai aceitar super bem, porque ele fica com um gostinho super forte de frango. Se você cozinhar com carne, é a mesma coisa. E assim, você vai ter várias ideias, várias opções para poder cozinhar esse chuchu. Aí você põe no potinho e toda vez que você for fazer uma refeição ou que você tiver alguém na sua casa que divide coisas com o seu pet, você pega aquele potinho e aí você usa o chuchu. O chuchu, ele é rico em água, vai ser ótimo, o seu animal vai estar ingerindo mais água, ele vai fazer mais xixi. Ele traz uma saciedade, porque o animal vai comer e vai se sentir mais saciado, então vai tirar aquela voracidade. E a única coisa que eu peço para nunca fazerem, nunca colocar o chuchu com a ração. Ah, vou colocar menos ração com chuchu. Por quê? A ração, gente, ela é uma massa que foi submetida a alta temperatura e virou o pellet que vocês conhecem. Ela estoura igual pipoca e ela vira esse pelletzinho da ração que a gente oferece para os animais. Então, quando vocês colocam o chuchu ali, o que tem ali? Água. Aquilo vai virar o quê? Um cimento. Por quê? Porque dificulta demais a digestibilidade. Demais. Então, vocês vão oferecer esse chuchu para o animal num momento como petisco. Num momento em que vocês estiverem comendo alguma coisa. Num momento em que o animal tá buscando comida, mas não tá na hora. Você pega uns pedacinhos de chuchu e pode oferecer. Ajuda bastante a trazer um equilíbrio para essa dieta que tá tão ruim aí dos bichos, tá? E o bicho gosta. E as pessoas que têm um preconceito, porque o chuchu, ele não é queridinho, né? Então, as pessoas falam, ai, mas chuchu é tão sem graça. Só que o pet, ele aceita super bem. Por que ele aceita super bem? Porque ele quer ganhar, não importa o quê. Ele quer a sua atenção. Então, é isso que ele fica ali pedindo do lado quando você tá comendo. É isso, gente, é uma questão de você, é meio um adestramento, você vai trazer o pet para entender a tua rotina, que agora você não dá mais coisas quando você come. E é interessante, e aí todo mundo vai se identificar, porque quando a gente vai em casa de pessoas que dão coisas, ninguém tem paz para comer, porque o bicho fica em cima, ele pula, ele late. Tem aqueles que ficam babando ali te olhando comer. Eles ficam fissurados. Quando você vai em casa que não dá comida pro pet, os humanos não dividem as suas comidas com os pets, eles não ligam, eles ignoram o momento da alimentação dos humanos, porque dali não vai sair nada, é só um cheiro gostoso. Às vezes eles ficam ali na cozinha, confraternizando. Mas é só, não é aquele bicho que enche o saco, que tenta subir na mesa, não é. O Chico tá falando que ele tira a casca do chuchu quando ele faz para bisnaga, como parte da refeição por causa dos agrotóxicos, se é desnecessário. Então, gente, sempre que for possível usar coisa orgânica, claro, 1000 vezes melhor. Só que a gente sabe que o preço do orgânico, às vezes, ele é muito mais alto.
Eu não tiro casca não, Chico. Às vezes a gente percebe que o cheiro tá muito forte e aí quando é alguma coisa que não é orgânica, a gente deixa de molho, né? Minha mãe usa muito bicarbonato, tem aquelas gotinhas que pinga também, é um sanitizante, né? Me corrijam aí que eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas são umas gotinhas que você pinga de 3 a 5 gotinhas, deixa o alimento ali de molho. Mas normalmente, devido à alta temperatura que vai ser submetido, não tem necessidade de tirar a casca, não. Mas se vocês tiverem a oportunidade de oferecer algo orgânico, com certeza é a melhor opção, tá? Mas se não der e preferirem tirar a casca, ok. É mais pela facilidade mesmo e não deixar de fazer por conta disso. Sanitizante, isso mesmo, o Chico tá falando. Então, aqui a gente também usa. Quando os alimentos não são orgânicos, a gente usa também, deixa de molho. E aí, gente, o que a gente percebe é que os bichinhos gostam desses petiscos. E a gente oferece muito também aqui, oferece não, né? Orienta, prescreve, sugere os probióticos e simbióticos, que tem os palitinhos, tem vários que eles tentam imitar o petisco, isso é super legal. Então, tem o Pet Palito, da Organact, eu gosto bastante. Tem a Botica Pet, que chegou com tudo. A gente tá indicando muito Botica, o resultado deles são muito legais. A gente tem vários estudos até deles, eles têm Instagram, dá pra seguir eles, muito legal. E eu já mostrei aqui também numa live que eu fiz com o Estopa, mostrando a rotina dele, o quanto vocês podem ter de opções e não dar esses petiscos tradicionais, com farinha, coisas que vão deixar totalmente a dieta desequilibrada do pet. Então, a obesidade, gente, que era onde eu queria chegar, tá sendo algo muito comum e muito assustador em pets. E eu ouvi de uma cliente algo assustador, já falei aqui com vocês também, que ela disse que nós veterinários mentíamos em relação ao chocolate matar cachorros, matar animais. Por quê? O cachorro dela come chocolate sei lá quantos anos, ele tá com 11 anos e ele nunca morreu, ele não morreu, né? Nunca morreu, só se morre uma vez. Ele não morreu. Mas, de fato, a única coisa que falta acontecer. Por quê? O bichinho, ele não anda, ele tem as patas achineladas, ou seja, ele tá com deformidade de membro. Ele tá gordo numa proporção que ele tem uma dor surreal. Ele tem tumores pelo corpo. Ele tem todas as enzimas elevadíssimas, hepática, renal, ou seja, o rim não tá bom, o fígado não tá bom, o coração não tá bom. E sim, o próximo passo acaba sendo morrer. Ah, mas por que o cachorro dela não intoxicou a ponto de ir a óbito? Gente, porque biologia não é matemática. Só que todos os dias ela divide lá o soufflé dela. E é algo que eu ouvi, inclusive, do esposo dela, falando assim, olha, não adianta entrar nessa briga, essa você vai perder. Porque pra ela, amar o pet é sentar ao sofá e dividir o soufflé. Não tem papo, entendeu? E aí, orientamos, fizemos o que podíamos, mas o bichinho tá muito mal. Ela fez algumas sessões de acupuntura e físio, acredito que umas 7, 8 sessões. O bichinho chegou a se movimentar melhor, a gente viu uma diminuição da dor. Indicamos passeios, mas os passeios não são feitos porque o tutor também não aguenta com o peso do animal, então é difícil para eles, moram em apartamento, então eles descem com um carrinho de bebê para ele ver a rua, mas então ele não anda, a pessoa não aguenta com o peso. O piso do apartamento é liso, o apartamento é grande, não dá para colocar a passadeira em tudo. O Chico tá falando, eu separava e sequestrava o cão. Mas para ela tá fazendo o melhor que ela pode. E ela nos questionou, mas por que eu não vejo tantos resultados? E aí a gente vai para onde comecei essa live, que é em relação ao milagre. Então, gente, porque ela precisa fazer uma dieta e adequar a alimentação do animal antes que ele morra. A real é essa.
A gente teve um outro caso aqui essa semana também, ó. Essa semana, tamo que tamo. Um caso de uma paciente minha muito antiga, e eu atendo essa paciente já há uns 8, 9 anos. Hoje eu tô só no cuidado para não falar nomes, hein? Tô evitando falar raça, mas quero contar os casos para vocês. E ela tinha parado de fazer as sessões por um período, e agora ela retornou. E aí ela retornou dizendo que a cachorrinha tá tendo crises diárias, né? Às vezes até mais que uma por dia de dor. Ela filmou essas crises, onde a cachorrinha se debate, fica extremamente estressada, ansiosa. E por quê? Porque ela está enorme de gordinha. Então, a cachorrinha é bem pequenininha e ela não aguenta mais o peso dela nas 4 patinhas. Apartamento, piso escorregadio, não consegue colocar passadeira na casa inteira. E mora com idoso, que também às vezes é um desafio bastante grande que a gente encontra. E o amor é oferecer comida a todos os momentos. Quando era eu quem atendia lá, eu via isso. A cachorrinha comia o tempo inteiro e tudo. E eu já venho falando isso há 8 anos. Hoje a cachorrinha tem 13, é uma cachorrinha bem velhinha. E ela tem tumores, questões endócrinas e metabólicas. Então, ela tá com muita dor, tendo crises. O coração dela não está aguentando, ela não consegue respirar. Olhinhos esbugalhados, língua sempre para fora, aquela ofegância, dificuldade respiratória, uma ansiedade absurda. Então, tem bastante coisa acontecendo ali. Porém, como é uma cliente que eu me relaciono há bastante tempo, eu fui bem clara, como eu sou com todos. Mas eu falei, olha, não adianta me pedir um milagre. O que adianta é você sentar e estar disposta a ouvir e a tentar seguir por um outro caminho. Um outro caminho que não é o que vocês vêm seguindo aí nos últimos 8 anos. E ela falou, não, tá bom, vamos fazer. E aí a gente vai iniciar essa semana com tratamento fitoterápico, acupuntura, fisioterapia, suplemento para ajudar a perda de peso. E aí a gente acredita que a gente consiga algo. E aí o que ela disse foi, mas o veterinário disse que ela não vai longe. Eu falei, então, não somos Deus para dizer onde ela vai e onde ela não vai. O que sabemos é que o caminho que ela está indo está errado. E a gente pode resolver isso, pode trazer novas possibilidades. Então, fazer ajustes no modo de cuidar do pet, exatamente isso. Outro caso, gente, são os casos de câncer. Eles têm aumentado muito, 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 muito. Claro que nós que trabalhamos com uma medicina mais naturalista, né? Nós seguimos pelo lado mais holístico, olhando todo, levando em conta tudo que está sendo colocado para o animal, físico, emocional e ambiental. A gente liga esse aumento do câncer a fatores emocionais também do tutor, a proximidade que esses bichos têm hoje conosco. Então, a gente liga tudo isso sim, a gente fica muito mais com eles drenam muito a nossa energia e é claro, é muito comum ver tutor diabético, animal diabético, tutor gordo, animal gordo, né, tutor com câncer, animal com câncer, é muito comum ver as mesmas patologias em um e no outro, alergia, e aí a gente vai. Então, o câncer, ele tá vindo com uma força muito grande. Nós que trabalhamos com medicina chinesa, a gente consegue olhar para o câncer de uma forma um pouco mais simplificada e menos aterrorizante. Porque a gente fala, é calor, umidade, é estagnação. Então, a gente vai pelo fator patogênico que a medicina chinesa traz e tenta reverter aquilo. E muitas vezes a gente consegue uma qualidade de vida melhor para o animal e até uma sobrevida maior para o animal. Ok, só que desde o início a gente consegue, e eu quero colocar isso aqui para vocês a semana que vem no máximo, acho que é algo que a gente tem que trabalhar muito mais com a prevenção nos filhotes.
ou nos filhotes, ou quando você pega um bichinho de rua, quando você faz adoção, e aí você fazer aquela consulta de orientação, que é algo que ainda não está na cabeça das pessoas, que é o melhor momento de você ir no veterinário quando você não tem o bicho, eu sempre falo isso. Mas se você já tem, e por algum motivo ele já foi parar dentro da sua casa, que seja feita uma consulta de orientação para que você possa prevenir possíveis desequilíbrios. Acho que isso vai trazer uma diferença grande na tua vida, no teu bolso e na qualidade de vida do teu pet. Então, gente, quando os bichinhos chegam aqui pra gente, eles chegam, infelizmente, na maioria das vezes, porque os veterinários já falaram em eutanásia. Já falaram que não tem mais o que ser feito. E esse bichinho, ele já tá numa situação bastante comprometida. Então, às vezes o bicho não tá comendo, às vezes ele tá muito prostrado, às vezes ele não anda mais. Enfim, a gente tem diversas questões de desequilíbrios instalados no organismo daquele pet, tá? E isso dificulta o nosso trabalho, porque a gente vai em busca do equilíbrio. Seja pela acupuntura principalmente, porque a acupuntura visa isso, ela traz isso no conceito dela, a busca do equilíbrio do organismo. Mas a fisioterapia, ela também vai na tentativa de devolver movimentos, devolver funções a membros, aumentar a amplitude de movimento, tirar a dor do animal. O reiki é fantástico também, o reiki. Só que a gente consegue ali perceber esse desequilíbrio nos chakras. Vai melhorar? Vai, mas vai fazer um milagre? Não, um milagre inexplicável pela literatura. E sim, às vezes, um milagre de algo, nossa, que fantástico, não comi, voltou a comer. Mas isso é certeza? Não, não é certeza. Então, medicina complementar, gente, não é para quem tá doente. E é isso que eu queria trazer aqui com a história do milagre. Não espera, então não espera. Porque a gente não vai conseguir fazer milagre. Não dá, não tem como. Se fosse assim, a gente tornava todo mundo imortal e resolvia um monte de problema. Não é assim. A gente vai amenizar. Só que quanto menor o desequilíbrio, mais fácil é. E a gente tem tantas analogias para fazer na nossa vida. Para quem cozinha, deixar os alimentos já semi-preparados, ou cortados, ou deixar aquela cozinha já prontinha para fazer a receita, não é mais fácil. É mais fácil, porque se você deixar aquela zona que parece que passou o diabo da Tasmânia, é mais difícil. Se você estudar um pouquinho todos os dias, não é mais fácil do que você deixar tudo para entregar um dia antes de você apresentar um trabalho de conclusão de curso, por exemplo? Então, gente, a saúde é igualzinha. Se a cada desequilíbriozinho a gente for lá e colocar no lugar o que está errado, é mais fácil, o resultado vai ser muito mais benéfico. Agora, se você esperar virar uma desordem inteira no organismo, para você começar a fazer algo, é muito mais difícil. Quantas pessoas a gente vê que param de fumar depois do primeiro infarto? Né? Gente, né? Eu tentei um filtro aqui, mas me veio na cabeça, já tá tudo cagado. E é isso, é exatamente isso. O organismo tá todo desequilibrado já. Então, muitas vezes, essas pessoas morrem. Muitas vezes elas conseguem um milagre, que é o fato estupendo, né? O meu pai fumou 48 anos. Parou de fumar, né? Hoje tem exames ótimos, vai fazer 80, tem um colesterol ótimo. Tá bom, mas com quantas pessoas não conseguem esse feito? Quantas pessoas são alcoólatras, por exemplo, bebem por anos, degradam fígado, rim, e depois essa pessoa já está numa situação extremamente, assim, ruim de desequilíbrio desse organismo. Os animais, a mesma coisa. Como que você quer criar o seu animal na cerveja, no chocolate, dividindo a comida com ele, sem levar ao veterinário pelo menos uma vez por ano, sem fazer um check-up e entender onde que estão aparecendo os desequilíbrios, sem saber sobre a raça dele, quando ele tem uma raça aí pra gente saber mais.
quais são as predisposições que você pode esperar. E aí esse animal vira idoso, os grandões viram idosos com 5 anos, é muito rápido. Os pequenininhos aos 7 anos, a gente já fala aí de animais idosos. Então é muito rápido. Esse animal chega aos 11, aos 12, aos 13, porque sim, eles estão vivendo mais, porque mesmo quando eles são tratados de maneira inadequada, eles são melhores tratados do que antigamente, óbvio. E por quê? Mas meu cachorro comia pescoço de frango, ele viveu até os 14 anos, ótimo, só que ele não ia ao veterinário, ele não tinha o que tem hoje. E hoje, mesmo a pessoa que ela faz tudo de maneira inadequada, ela gosta mais, ou esse animal, ele faz mais parte da família, ou ela tem mais recursos, ou hoje isso está muito mais próximo a ela do que estava na época da minha avó, por exemplo, que não passava na cabeça dela levar o animal ao veterinário e não era normal, não tinham vários, não era isso que acontecia, né? Então, as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, mudaram demais. Eu tenho 13 de formada, são muitas mudanças. Então, não espera, porque não tem como você fazer algo errado a vida toda e depois querer um milagre que não seja explicado pela literatura. Se você nunca cobrou o seu filho, se você nunca deu educação para ele, se ele sempre fez o que ele quis da vida dele, qual é a chance deste ser humano se tornar algo bom? E aí depois, na idade adulta, você vai querer cobrar do cara algo que você não deu. É isso, entendeu? Não tem como, gente. E aí uma atitude preventiva pode preservar a vida tanto do pet quanto do dono. Exato, e a atitude informativa também. Porque muita coisa a gente sabe que tá errado, a gente não é bobo. Então, tem coisa que a gente faz sabendo que tá errado e tem coisa que você faz sabendo que tá muito errado. Então, quando você entra numa grande rede, não é possível que você ache que você adquiriu panetone para cachorro, biscoito para cachorro, sei lá o que, com corante, chiclete, cerveja e que você tá fazendo melhor. No momento em que você opta por ter um animal e alimentar ele com a ração mais barata por economia, você sabe que lá na frente a coisa não vai ser boa. E aí você tem duas opções, ou aceitar que seu animal vai ter uma saúde ruim e que ele vai viver menos, com menos qualidade de vida, ou você vai gastar mais na terceira idade aí, na fase senil dele, tentando recuperar o que você fez de ruim o tempo todo. Não tem o que fazer, tá, gente? Então é isso que eu queria trazer de reflexão nesse bate-papo de hoje aqui do milagre, né? Então, para quem não viu o comecinho da live, eu falei sobre o milagre segundo Aurélio, dicionário. Então, é um milagre que não é explicado pela literatura. Quanto a gente pode esperar isso da medicina complementar? Não pode. Então, acupuntura, reiki, fisioterapia, seja lá o que for, alimentação natural, não fazem milagre, não fazem. Ozonioterapia, é porque eu ouvi que ozonioterapia é milagroso. Não é, tá? Não é. Então, cuidem disso antes, porque quando chega aqui, gente, não dá para você mensurar a competência de uma equipe profissional, seja da Qualivete, seja minha, seja de qualquer profissional, seja do teu médico, pelo resultado que você vai ter de uma coisa que você sempre fez errado, tá? Educação financeira, né? Um exemplo aí que eu também sou péssima. Mas quem não guarda dinheiro a vida inteira, qual a chance de chegar na terceira idade rico? Nula, a menos que tenha uma herança, né, para receber. Nula. Então, gente, não vai acontecer. Bom, tô vendo coraçõezinhos subindo, quero agradecer muito. Clicar nos coraçõezinhos ajuda muito a gente, porque é uma forma do Insta reconhecer que o nosso conteúdo é legal, que vale a pena, e reconhecer aí a nossa página do Insta. Então, clicar aqui nos coraçõezinhos embaixo, somos sempre muito gratos a isso. Tem um aviãozinho também para clicar e mandar o conteúdo para quem você julga interessante. Pode mandar perguntas para a gente, tanto por aqui ou no WhatsApp. O meu WhatsApp tá lá na bio. Pode mandar as perguntas que vocês quiserem. Outro comentário, eu acho que economizar em cuidados com pet reflete uma pobreza de espírito. Gente, esse é um assunto para outra live, hein? É muito complicado, porque julgar grana é muito difícil, né? Mas é muito complicado. Vamos fazer uma live falando disso, de economia. Se o bom anda junto com o barato. Semana que vem a gente papeia disso.
Então, gente, super beijo pra vocês, bom restinho de semana, bom frio pra vocês, se cuidem, viu? Beijo, gente, obrigada.